Olá pessoal do sexto ano, vamos iniciar a semana 3. Então aqui a gente vai voltar àquele tema que a gente já viu lá no finalzinho do primeiro bimestre. A gente vai falar do surgimento da humanidade. Então assim, algumas perguntas são cabíveis, né, nessa questão. De onde viemos, como o ser humano apareceu no mundo, enfim. Que a gente é um assunto antes da, da pré-história. Tá bom, pessoal? Que a gente viu lá que tem os 5 tempos históricos: pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e a atual Idade Contemporânea. Então aqui a gente vai falar antes, né? Como a gente falou lá no finalzinho do primeiro bimestre. Então existem vários mitos de origem que são ligados à cultura, né? Culturas diferentes criaram mitos diferentes. Então a gente tem como exemplo de matrizes africanas, temos as matrizes europeias, né? Então, dentro desses mitos de origem, existem várias, né, teorias. E para o cristianismo, Deus criou o mundo em 6 dias, sendo que nos criou no sexto dia. Então, essa é a teoria que a gente vai abordar aqui também, como criacionista. E, posteriormente, a gente vai falar da evolucionista. Pessoal, o material de apoio, vou usar mais uma vez a Aribabá, Arariba, toda vez eu confundo. Patrimônio, a identidade de um povo. Então, como a gente estava falando, a questão aí também dos mitos de origem e tudo mais está dentro do patrimônio cultural e, na verdade, das práticas culturais de uma sociedade, como celebrações populares, enfim, tudo isso é imaterial. O patrimônio, esses mitos de origem também estão dentro dessa questão. A gente já viu na outra aula, até um trabalho que vocês vão apresentar aí das fontes, né? Então, fala um pouquinho dessa questão do material e essa do imaterial, né? Os povos brasileiros, né, possuem uma série de cultura, então já foram tombados pela Unesco. Então a nossa cultura tem vários, desde a religião, desde o mito de origem, entre outras características culturais, como a comida, a dança, a vestimenta, enfim. Isso foi uma introdução para a gente já voltar ao tema que é a origem da vida, né? Então, que a gente já vai adentrar aqui na falar do criacionismo e do evolucionismo, que a gente já falou lá no finalzinho do primeiro bimestre. O criacionismo é baseado na Bíblia, então é aceito por judeus, cristãos e muçulmanos, um único Deus. Então, e o evolucionismo, pelo contrário, já faz uma análise científica, né? Então ele analisa materiais como fósseis, plantas. Então quem é o autor dessa teoria é o Charles Darwin, lá no século XIX. E os cientistas evolucionistas defendem que os seres humanos evoluem e passam por transformações ao longo do tempo. E os seres mais bem adaptados ao meio ambiente conseguem sobreviver, enquanto os menos adaptados tendem a desaparecer. Então essa é a teoria, né, evolucionista. E então a gente tem, por outro lado, o criacionismo, como a gente já observou aqui né, na, no PET, já falou um pouco. Tem muito a ver com a cultura local, como que se desenvolveu os mitos de origem, né, como que eles explicavam, como que essas pessoas explicavam o surgimento do ser humano, né, num tempo que a gente não tinha muitas informações, né? Não existia ciência ainda. Então com certeza os mitos de origem foram muito importantes para os seres humanos buscar esse primeiro entendimento. Mas aqui a gente vai abordar as questões mais científicas, tá bom, pessoal? Então, imagine um paciente que apresenta uma pneumonia transmitida por bactérias. Daí é uma bactéria comum, ela é eliminada facilmente com remédio, né, e acaba a infecção. Agora, se for uma bactéria mais resistente, ela pode permanecer por mais tempo no organismo e isso causar um problema. Tá bom, pessoal? Então, aqui seria a linha a partir né, dessa questão do evolucionismo. E nesse processo de seleção natural teriam nascido né, os hominídeos, que viriam dos primatas, que é cerca de 70 milhões de anos, iam passar, né, para chegar até os primeiros hominídeos.
que é mais próximo do homem dos dias de hoje, e passando por o Australopithecus, o Homo sapiens, né, enfim, que essa seria o processo de evolução. Então aqui tem como que a espécie humana teria evoluído. Então de 2,5 milhões de anos atrás, o Homo habilis, primeira espécie capaz de fabricar artefatos simples de pedra, surgiu no leste da África. Depois o Homo erectus, primeira espécie do gênero Homo a sair da África, fazia utensílios de pedra, lascado e caçava. Então aqui já dá para caracterizar o período da pedra lascada. O homem de Neandertal, que mais semelhante ao homem moderno, ele era caçador, fazia rituais de sepultamento. Então fazia rituais, já tinha a ideia, né, de alguma coisa metafísica. O Homo sapiens, que é o mais próximo aí do ser humano, que se espalhou por todos os continentes, fazia instrumentos sofisticados e desenvolveu a linguagem. Então ele já se comunicava através da linguagem. Então, pessoal, aqui a gente já falou um pouco lá no primeiro bimestre como que era a vida no Paleolítico, né? Então a expansão, o homem que sai da África, ele teria a origem do ser humano, né? Através dessa teoria seria que ele teria saído da África e teria se espalhado, né, da África para a Europa, passando para a Oceania, né? E chegando por último à América, né? Então seria que aqui teria um estreito, né, de Bering, que teria congelado e teria congelado a água e permitiu que o homem passasse da Ásia para a América. Essa é uma das teorias mais aceitas aí, pessoal. Então, como é que era a vida no Paleolítico? A gente já falou, produziam e aperfeiçoavam tecidos de pedra, como facas, machados, lanças, caçava pequenos animais, a grandes mamíferos, como rinocerontes e elefantes. Então eles eram nômades, andavam de um lado para o outro, ficavam buscando alimento, né? Então tudo isso já... Esses aqui são seres da Idade da Pedra, lá da pré-história. Viviam em savanas, né? Em acampamentos, no interior de cavernas. Então eles passaram a construir moradias de madeira, ossos. Eles se cobriam com peles, né? Começaram a fazer as primeiras roupas. Então eles começaram a produzir as primeiras manifestações artísticas, esculturas, registros gráficos, cenas do cotidiano. Então a maioria você vê aí em rochas, em cavernas, que a gente conhece como as figuras rupestres, né? Que a gente tem até no Brasil, a gente já viu alguma coisa. Lá, a gente já viu o Neolítico, foi quando iniciou a agricultura, a gente já viu isso lá no primeiro bimestre. Então foi o fim da era glacial, aumento da temperatura global, proporcionou a formação de savanas. Então, eles conseguiram maior obtenção de alimento, o modo de vida, né? Quando ele começou a produzir ferramentas, ele começou a ter maior alimento e começou a poder a estocar alimento. Então ele parou de ter a necessidade de ficar migrando de um lado para o outro, então facilitou um pouco a vida. Então, à medida que os grupos humanos se fixaram no mesmo local, passaram a construir moradias feitas com barro, madeira, pedra. Então, começaram a surgir os primeiros vilarejos. Então, aqui é representado pela figura. Então, esse já é o Neolítico, como a gente já viu. Então, saiu do Paleolítico, que ele era sedentário, para poder ficar sedentarizar no Neolítico. Então, logo depois, começaram a domesticação das plantas. Então, no Oriente Próximo, como a gente já ouviu lá, Mesopotâmia, toda essa região, né? Começou desde o Egito até onde a gente conhece que é o Irã, passando pela Arábia Saudita. Então, tem vários países aqui, né, do Oriente, mas que hoje a gente conhece, que proporcionou essa crescente fértil, né? Então, há cerca de 10 mil anos, os seres humanos passaram a cultivar vegetais como trigo, cevada, lentilha, e por volta de 9 mil anos atrás, a criação de cabras, porcos, ovelhas, que permitiu que essas comunidades obtivessem carne, leite, couro, lã.
Então aqui foi um local muito importante, né, para desenvolvimento da civilização humana. Então aqui, Rosinha, a gente pode observar a crescente fértil, né, que tem os rios, tem o mar, então tem o rio Eufrates, o rio Nilo, o rio Tigre, o mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, inclusive onde está tendo, né, tivemos aí a região onde está Israel, os palestinos, né, os territórios palestinos, onde houveram agora recentemente um conflito. Então, enfim, então a partir da expansão, né, a gente teve também da agricultura pelo mundo. Então, do Oriente, essa agricultura foi se expandindo, né? Então, no Oriente Próximo, né, plantava trigo, cevada, lentilha. Então, na China, milho, hortaliças, amora, arroz. E aqui na região do México, pimenta, abacate, milho. Então, tudo aqui, ó, tudo aqui, 10.000, que é o mais antigo, que é aquela região lá que eu falei para vocês do Oriente Próximo, é aqui, ó. Tá bom, pessoal? Aqui nesse pontinho vermelho aqui que eu tô passando a mãozinha. Então, daqui para outros, daí você vê que aqui é 10.000, aqui por volta de 9.000 já se fazia. Então, o ser humano ele se desenvolveu de formas diferentes, mas essa questão da agricultura foi muito importante para o ser humano se desenvolver, né? Principalmente na questão da sedentarização. Então, as novas práticas agrícolas, então, começaram a usar ferramentas, né? Desde a pedra polida, depois derrubaram florestas queimadas, abrir terreno para plantação. Claro que causaram impactos à natureza, erosão do solo, enfim, desertificação do clima, como do Saara, Irã, migração para as margens do rio, porque ali tinha mais possibilidade, então os rios Hindu, Tigres, Eufrates, Nilo. Então, claro que com a sedentarização puderam inventar novas tecnologias, o arado, a roda, a tração animal, irrigação. Então, aperfeiçoaram os sistemas de cultivo próximos aos rios. Então, é aumento da produção, tendo uma produção excedente, né, de alimentos, mais do que necessário para a sobrevivência. Enfim, todo esse processo do aumento da produção, a maior produtividade, geraram a necessidade de planejar o cultivo, coordenar a colheita, administrar o excedente. Quem queria ficar com esse excedente? Então, essa era uma das questões do período. E, posteriormente, foi criado o Estado, como a gente tem hoje. Então, o grupo dirigente coordenava a construção de obras hidráulicas, propunha soluções para a melhoria do cultivo. Isso daí, como aconteceu como a gente vai estudar depois na Grécia, em Roma. Tá bom, pessoal? Com isso surgiram chefes políticos como autoridade sobre o processo do produtivo para apoderar-se da agricultura excedente. Então, desse processo também surgiram as primeiras desigualdades sociais. Né? Então, a diferença de autoridade, poder político, posse dos excedentes. Então, começou a ficar muito. Esses caras que comandavam começaram a ficar muito mais ricos que os que produziam. E é muito parecido com como tem hoje. Então, no surgimento das sociedades, vem muito dessa produção excedente. Então, as pessoas passaram a exceder profissões fora do campo, como a de artesão, padeiro, soldado ou sacerdote. Então, da divisão do trabalho, origem do comércio. Então, eles começaram a trocar os excedentes, formação das cidades, aldeias, né, cresciam e formavam poder político, moradores tinham ofícios diversos e eram mantidos como excedentes agrícolas. Então, as primeiras cidades do mundo, desde a Europa, né, passando pela Ásia, aqui, na Índia. Então, todos aqui, os egípcios, mesopotâmios, indianos, chineses. Então, são cidades que foram estudadas, né, pessoal, que deixou algum vestígio para poder a gente ter alguma informação. Então, pessoal, aqui fala um pouquinho dessa. A gente foi até longe demais, né? Falou bastante coisa aqui. Mas, para responder as questões, né, que são propostas
pelo PET. O período dos primeiros agrupamentos humanos se divide em duas partes, Paleolítico e Neolítico, o que mudou de uma para outra. Então, pessoal, você lembra que aqui eles eram nômades e aqui eles eram sedentários. Eles começaram a ficar sedentários, né? Então, quer dizer que mudou foi na cultura, que vocês podem observar, basicamente foi a questão do plantio, né? De poder se estabelecer. Então, tudo isso foi importante, né? Então, domesticar animais, então tudo que você tem informações. A 2. O fogo foi uma das grandes descobertas desse período. Para quais atividades usavam fogo? Né? Então aqui vocês vão ter que imaginar. A gente já fez essa imaginação, né, pessoal? Então vai ficar mais fácil. Existem duas teorias sobre o surgimento dos seres humanos. Explique. Então, a criacionista, como a gente viu, baseado no Gênesis, baseado no mito de origem, quando o ser humano não tinha tantas informações. E o evolucionismo, que é baseado na ciência, que é o que a gente estuda aqui na escola. Tá bom, pessoal? A imagem abaixo representa uma pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux. Explique os que os homens costumavam representar nessas pinturas. Então já falou o que eles viam. O que aparece aqui? Animais, a vegetação, né? O dia a dia deles, né, pessoal? Então aqui vocês vão escrever. E aqui vocês vão relacionar a segunda coluna com a primeira coluna, né? Então o que o nômade fazia? Vou responder essa e depois vocês respondem as outras. O nômade. Então, modo de vida que migra constantemente e não tem moradia fixa. Então, aqui é a letra A. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto é isso, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do como que foi a questão lá do como o ser humano chegou na América, falar um pouquinho do Estreito de Bering, né? Que é interessante, né? Que falei um pouquinho lá em cima, que vocês podem ter melhor conhecimento agora. Tá bom, pessoal? Então, vocês respondem as 5 questões e a gente faz a correção na sexta-feira no Meet. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima.